Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz, você já sabe, uma vez por mês, ou mais ou menos isso, nós nos reunimos para falar especificamente da indústria de jogos eletrônicos, a milionária, bilionária indústria dos videogames. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional nas áreas de marketing e business, host aqui do canal Talk2Biz, e hoje tenho a honra de receber um grande amigo aqui no Coin2Biz, o cara que na verdade começou o Coin2Biz comigo, Ricardo Lira, está de volta para gravar aqui com a gente. Lira, seja muito bem-vindo ao Coin2Biz, meu amigo, muito bem-vindo de volta. Obrigado, Timor. Garcia. Eu chamo ele de Timor, né? Tem essa mania entre camarada aqui. Obrigado aí mais uma vez por falar com você, cara. Um grande prazer. A gente fez algumas edições aí no passado, né? Já há um tempo que a gente não faz. Verdade. E você veio me cobrando aí, a gente se encontrou finalmente. Com prazerzão, cara. Não foi por falta de convite, hein, Lira? Não Sem foi dúvida. por falta de convite. Não, eu assumo a culpa. Ô, Lira, eu tava lembrando aqui que, na verdade, a gente gravou um piloto do Coin2Biz, que você tava aqui em casa, pô, lembra? Eu tinha feito umas camisas da Odyssey. Foi. E aí a gente gravou aqui, só que acho que deu algum problema no áudio, né? Eu acho que a gente nunca... Eu acho que no primeiro... Aquele se eu não me engano, você teve um problema no microfone, num dos microfones, aí... Não lembro direito, ou apagou um arquivo, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, Eu vou, pra quem tá assistindo a versão em vídeo, vou botar uma foto aí dessa gravação lendária aqui em casa. Isso foi, sei lá, 2019, né, Lino? Foi pré-pandemia, foi antes daquela confusão toda. Foi pandemia, sim, foi um tempinho aí. Então 2018, a gente... 2019. Por aí, a gente gravou uma edição piloto, a gente falou de várias coisas. Lembra que você falou do Intellivision? A gente fez uns 3 episódios, assim, de uma tacada, não foi 2 ou 3? Eu acho que sim. E acabou que não deu pra aproveitar sacanagem. O material. Mas não tem problema. Depois a gente gravou muitos episódios e, inclusive, hoje a gente vai falar de jogos para computador, vamos falar de MSX, que o Lira tem um projeto muito legal que ele vai contar um pouquinho mais pra gente. E a gente tem um episódio também, acho que Lira, eu acho que o terceiro episódio do Coin2Biz eu gravei com o nosso amigo Sander, que você conhece também, já gravamos os 3 juntos. Uhum. E Sander, que é, aficionado, eu te falei, né? Conheci MSX através do Alexander. E a gente gravou sobre MSX e você gravou comigo sobre a Atari, lembra? A extensão e queda da Atari, um negócio assim. Eu acho que sim, fizemos alguns episódios, agora tem que lembrar. Mas do MSX foi com ele, com o Alexander, né? Isso, fizemos... porque a ideia hoje, minha gente, é falar sobre jogos de computador, falar do MSX em especial. Lira está desenvolvendo um projeto que ele vai contar aí pra gente, de um livro, onde ele está tentando reunir aí toda a informação disponível, né, Lira? Catalogar todos os jogos. Conta um pouquinho pra gente, Lira, do projeto aí do livro do MSX. Aliás, fala um pouquinho do livro do Maiden também, que tá recém-lançada a edição em português do Maiden Avenue. Conta um pouquinho pra galera aí, Lira. Esse Maiden Avenue é um projeto aí que eu enchi o saco de alguns amigos falando sobre ele, né? Porque ele sempre se desenvolvia, mas nunca se resolvia. Ele teve algumas vertentes aí, né? O Garcia participou de uma certa época também, em 2010, 2011. Lembra? Quando a gente veio com aquela equipe lá da Daniele Cardoso, do Ricardo. Isso, da editora lá, isso. Tentamos envisionar o projeto ali nessa época, mas era muito custoso, né? A gente viu, na verdade, que era muito custoso. E o projeto nessa época ainda era muito cru, comparado ao que veio a ser depois. Então, uns 10 anos depois, que eu consegui realmente concluir uma versão final dele. E fiquei um pouco na dúvida entre lançar no Brasil e no estrangeiro, sendo que eu tinha um contato no estrangeiro, que é o Stepan Uras. O Stepan é um cara que ele é bem empreendedor, né? Ele tem a sua série de livros sobre o Maiden, lançados pela Estética Torta aqui no Brasil, quem conhece, e depois ele virou manager do próprio Paul Di'Anno, que foi o cantor, foi ex-vocalista do Iron Maiden, ele fez até uma turnê com ele. Então ele se envolveu em muitos projetos e ele terceirizou a minha edição. Ele lançou o meu livro pela Firma Books, lá na Croácia. Em 2022 a gente conseguiu realizar o primeiro volume, né? São 2 volumes, esse projeto é bem extenso. E eu decidi, depois de um certo tempo, voltar ao projeto para lançar no Brasil.
de forma que eu pensei em primeiro lançar para uma editora no Brasil, só que as editoras no Brasil não dão muita atenção ao projeto, ele é bem extenso, você tem que ficar ali muito atrás deles, né? Isso ficou cansativo, e depois eu pensei em fazer autopublicação, que foi quando eu me profissionalizei para lançá-lo em auto-publishing, pela Lulu.com, né? Uma publicadora lá de fora. Então eu acabo de realizar esse projeto. O volume 1 ele foi lançado em português agora, em 2025, atualizado, corrigido, uma série de coisas bem bacanas, com mais fotos, né? Se o Garcia depois disponibilizar aí a propaganda, depois fizer, vai ser bem bacana. Vamos deixar o link também na descrição, Lira. A gente bota a capa do livro aqui, para quem está assistindo a versão em vídeo, tá a capa do livro aí na tela agora. Mas para quem está na nossa versão em áudio, de qualquer maneira, eu vou deixar o link para lulu.com, para o livro lá, Maiden Avenue, para a galera que se quiser adquirir. Exemplar aí. Então, hoje em dia é uma grande conquista, né, fazer isso, porque você está lançando a própria edição, diagramando e tudo mais, né? Ou seja, o autor vira o próprio diagramador. É um passo a mais aí nessa conquista. É um trabalhinho bem chatinho, bem difícil, mas compensador. E em julho teremos o volume 2, que deve ser lançado em inglês também, junto com os Chapanhuras. A gente entrou em contato. Então, uma pequena propaganda aqui do livro. Obrigado aí pelo espaço. Para quem é fã aí do Iron Maiden, uma obra de colecionador, né? Traz todas as informações. Bem extensa. Pode imaginar. É uma árvore genealógica, tá? De todas as bandas, projetos que envolvem o Iron Maiden, é uma coisa assim gigantesca mesmo. Vale a pena quem coleciona, quem é arquivista aí conferir, não vai perder. Tá? Legal. Muito bacana. E o projeto do MSX tem uma natureza semelhante, né, Lira? Ele segue a mesma linha, isso aí. Ele é uma espécie de catálogo também, só que ao invés de bandas e projetos, são jogos. Porque MSX, sendo uma arquitetura aberta, ela é muito complexa, para dizer o mínimo, sobre essa questão de lista de jogos. Então, se você buscar na internet hoje uma lista completa de jogos de MSX, você vai encontrar ali cerca de 1.000 a 1.500 jogos, 1.700, quando na verdade isso ultrapassa. Essa lista aí ultrapasse muito, porque são N mídias que são disponíveis, né? Cartucho, disquete, fita cassete. Sim. E as revistas que publicaram jogos também, que são de vários países. Então imagina como isso se expande. Que era aquelas revistinhas que vinha com código, né? Impresso ali, para você digitar o código, né? São jogos publicados através de revistas, entendeu? Sim. Muito antes daqueles CDs, como é que era? Aquela CD Expert, lembra que vinha? Comprava na banca de jornal CD Expert com demo. Muito antes disso. Algumas revistas depois, as publicadoras, como elas continuaram publicando outras coisas, até fizeram umas versõezinhas em CD de revista eletrônica. Mas isso eu acredito que já passando da época do MSX, né? A fase mais... o boom ali, o hype do MSX. Isso nos anos 90, entrando, algumas publicadoras chegaram a fazer CD e aí lançavam jogos em CD. Mas é uma edição assim por tabela, digamos assim, não é da época mesmo, né? Tem até um lance interessante, Lira, né? Já que a gente tá falando aqui de lançamento de livros, lançou recentemente, para quem gosta dessa parte da história dos videogames e principalmente a história da chegada dos primeiros computadores e jogos de computadores no Brasil, foi lançado agora o livro do Primeiro Contato, que é baseado num podcast do mesmo nome, Primeiro Contato, que acho que eu já até falei sobre esse podcast para você, Lira, de um jornalista chamado Henrique Sampaio. E ele fez um podcast investigativo, são 2 temporadas só. A primeira temporada conta a história da chegada dos primeiros microcomputadores no Brasil e dos jogos. E a segunda temporada é mais focada na chegada da internet no Brasil e depois de toda a evolução da internet aqui, as experiências nacionais. Cara, é um trabalho assim, é um trabalho primoroso, muita informação de qualidade. E o Henrique Sampaio pegou, acho que a primeira temporada só, por enquanto, e transformou numa edição em livro. Então isso foi lançado agora, recentemente, se vocês jogarem aí Primeiro Contato, foi lançado pela Editora Europa. Inclusive lá do Dossiê Old Gamer, né, Lira? Que a gente é fã também. Então, assim, o podcast é maravilhoso. Já ouvi as 2 temporadas, uso muito dos exemplos ali como cases em sala de aula, das aulas de marketing, das aulas de inovação, das aulas de estratégia comercial.
E, obviamente, se fala de jogos para computador, tem esse momento da chegada das revistas, né, Lira? Da distribuição de jogos em bancas de jornal. E, Lira, e aí eu acho que é um ponto interessante dessa história toda da chegada dos computadores ao Brasil, que na realidade o MSX foi o primeiro contato, aí sem querer pegar o gancho com o título do livro, do podcast do Henrique Sampaio, mas foi de fato o primeiro contato de muitos brasileiros com um computador. Porque, na verdade, acesso a computador aqui nos anos 80 era algo muito complexo. Era algo empresarial, né? Eu lembro que eu era muito garoto e eu já tinha interesse em computador. Claro que de um ponto de vista de joguinho, porque ainda não tinha essa ideia de programação. Mas eu lembro que a galera não tinha, por exemplo, PC IBM, né? Não tinha essa coisa. Tinha uns papais, assim, que tinham a máquina em casa, porque trabalhavam com isso e de alguma forma a empresa disponibilizava. Mas o computador era uma peça caríssima para você comprar, né? Algumas empresas conseguiram ter a licença, por exemplo, do Apple II no Brasil, então algumas pessoas tinham. Meu avô, por exemplo, ele tinha o Apple II da Unitron, que era uma das revendedoras no Brasil. Isso, que era aquela licença por conta daquela lei que havia aqui de reserva de mercado, né? Exatamente. Informática, né? Exatamente. Isso gerava também todo um... Inclusive com a Apple deu problema, diz a lenda que, inclusive, houve uma pressão na época do governo norte-americano, falou assim, vocês vão parar com essa história aí de trazer coisa, remontar coisa da Apple aqui por conta de você. Diz a lenda. Não sei, teve isso. Continue. Não, assim, eu sei que meu avô, ele comprou um computador em 85, ainda não havia MSX aqui no Brasil. Já era lançado lá fora, né? O MSX ele é de 83, mas aqui no Brasil foi a partir de 86, se eu não me engano. E então meu avô comprando a máquina, era uma coisa assim estrondosa. A gente ainda jogava Atari. Então, por exemplo, joguinhos como Karateka, um joguinho onde você vê o boneco mexendo o braço, né, lutando e fazendo os movimentos perfeitos para a época, era uma coisa meio impressionante. Então, de explodir cabeça, né? De explodir cabeça. Era algo que não se imaginava ver. Apesar de que, assim, era um dos jogos mais avançados pro Apple. Tinha muito joguinho bobo também, mas já era uma coisa mais avançada que a Atari, de qualquer forma, né? Qualquer jogo ali era mais avançado. E encontrar uma pessoa que tivesse Apple II também era impossível. Exato, era muito restrito, né? Mesmo com os, entre aspas, clones aí da Unitron, ou enfim... ou de outras empresas, mas ainda assim era muito restrito, né? Era muito restrito. Eu conhecia, cara, na minha vida, assim, digamos que eu conheci um irmão de um amigo meu que tinha um Apple II GS, que era mais avançado. Só com esse cara eu troquei jogo. E mesmo assim, alguns jogos de GS não davam no Apple II comum, que era mais avançado. O jogo era como? De aquele disquete 5... Era 5/4, ele tinha também 3,5. 3,5, né? Eu acho. 3,5. 3,5. Mas o meu avô não tinha esse disquete de 3,5. Era mais... Esse drive, exatamente. Aí tinha jogos como o Era in Times Carmen Sandiego. Tinha um jogo lá já tinha Wolfenstein 3D, mas era uma outra versão lá bem mais antiga. Tinha uma série lá que acabava que não rodava no Apple II. Mas alguns rodavam, então a gente meio que trocou os jogos. E foi isso, porque não tinha nada mais pra... Não tinha um distribuidor ou fornecedor, né? A Apple II era muito restrito mesmo. O que meu avô conseguiu, ficou no computador dele. Depois ele não conseguiu mais comprar nem jogo aqui no Brasil. Mas tinha algumas lojas que vendiam. Legal. Então, e o MSX, na verdade, acaba que ele foi o primeiro que teve uma indústria nacional, porque quem lançou aqui no Brasil foi a Gradiente e acho que a Philco, era isso? Não. Gradiente, Sharp e Epicon. Gradiente, Sharp era aquele Hobbit, né? O Hot Beat foi a versão... Foi a versão de... Não, maluco, Lira. Outro filme, outra coisa. O Hot Beat, ele era uma peça completa de computador, né? Ele era o teclado e o console. O Hot Beat ele foi dividido em duas empresas, se eu não me engano, a Epicon e a Sharp. A Sharp produziu o Hot Beat branco. E a Epicon produziu o Hot Beat preto, que era digamos, mais raro, não sei. Eu tinha esse Hot Beat preto, meu pai comprou de aniversário.
E a Gradiente era o mais popular, que era o desktop, né? Tinha o teclado separado da base, e a base comportava a TV que você colocava em cima. Esse era o mais clássico. Se eu fosse comprar um MSX hoje, eu procuraria por ele, pelo da Gradiente, era o mais bonitão. Então, e que outros sistemas de computação... Achei um anúncio aqui do Hotbit e um anúncio esse da Gradiente aqui, com 2 entradas de cartucho. O pessoal não vai conseguir ver. Isso aqui é da edição da Old Gamer, edição MSX. Que minha prima tinha, era justamente essa aqui da Gradiente, com 2 entradas de cartucho ali. 2 slots, isso. 2 slots de cartucho, cara. E todos eles tinham, tá? Todos eles tinham. O Hotbit, ele tinha um em cima e um outro do lado. Era bem baixo do lado, assim. Só o da Gradiente que era na frente mesmo. Legal. Então, mas nenhum outro sistema de computador até então tinha 2 empresas grandes de bens de consumo que estavam apostando naquilo ali, fazendo campanha, botando produto no mercado. Que tinha, os outros que tinham era algo muito nichado, né? Como você deu o exemplo aí do próprio Apple II, ou de outros sistemas que tenham vindo aí, ou porque alguma empresa daqui estava fazendo aquela engenharia reversa, ou porque vinha por importação mesmo, mas era um negócio super de nicho ali. Era uma o que eu falei, né? O pessoal conhece a história do Bill Gates, né, da Microsoft com o IBM PC, que foi uma coisa que expandiu demais através do Windows. Então, o IBM PC ele foi incorporado ao Windows. Hoje em dia você chama praticamente de Windows, não chama nem mais de máquina, né? O hardware em si, ele meio que pulverizou nessa questão. Total. Então, na época, o Bill Gates ele já tinha um projeto de expansão para a parte ocidental, né? Então, de computador. E de forma que ele fazia aquela coisa do BASIC, né? Interpretadores, compiladores para sistema, para várias plataformas de computador, para rodar o BASIC. Era basicamente o nicho do Bill Gates. Sendo que parece que lá para 77, por aí, ele se juntou a uma empresa chamada ASCII, ASCII 2Is, né? E que foi o share deles de mercado para a parte oriental. Ele foi para o Japão e lá eles começaram a desenvolver algum tipo de software também para esse mercado. Até que em 83, eles se juntaram para fazer essa arquitetura chamada MSX. E aí foi o legal, porque ele era a Microsoft na parte ocidental, a ASCII na parte japonesa, e venderam nos dois lados do mundo, entendeu? Então foi um grande sucesso. Incrivelmente, não nos Estados Unidos. Lá, eles já tinham o Commodore, parece, o computador, e os ZX Spectrum, que eram os mais vendidos por lá. O MSX mesmo ficou esquecido nos States. Então era basicamente Japão, Brasil e Europa. Né? Alguns países da Europa, não toda a Europa. Será que isso tem a ver com o mercado norte-americano lá, de repente, nessa época, você já ter várias opções de computadores pessoais, né? Porque aqui você não tinha nada, né? O MSX chegou, assim, para um mercado que... Aqui foi onde foi a novidade mesmo, né? O Japão também tinha, só que o Japão tinha... a ASCII, como era de lá, né, teve uma forte influência na propaganda. Mas tinha vários computadores também no Japão. Só que nos Estados Unidos, parece que o MSX não conseguiu entrar. Porque, por exemplo, o ZX Spectrum, se eu não estou enganado, ele tinha uma... A plataforma de lá era muito parecida com jogos de MSX. Né? O Commodore também, e com jogos até mais um pouco avançados. Então, isso para competir fica muito complicado. O pessoal compra MSX, vê que não é tão bom e meio que larga de mão. Né? Não sei como foi feita a propaganda lá, sinceramente, na época, mas eu sei que não vendeu quase nada. Assim, foi uma coisa bem pífia e não expressiva, tá? Agora, no Brasil, é o que você está falando, no Brasil, a coisa foi assim, um ataque completo, porque isso foi entre Atari e Nintendo. O Nintendo e o Master não tinham se estabelecido aqui, né? Perdão, era tipo 89, 90 que esses games vieram. Sim. E o MSX, ele entra no meio, porque o Atari, cara, ele foi sendo consumido até, sei lá, início dos anos 90 aqui. É isso aí. Né? E aí entra esse console em 86, que é um computador, mas ao mesmo tempo é muito voltado para jogo. Sim. E, cara, a galera fez a festa, sabe? Os preços eram acessíveis para a classe média, então era possível você ter um computador em casa. E só de você ter um computador,
né, já era uma coisa assim, uau, caramba, era uma coisa fantástica. E quem trouxe o Phantom System, o Nintendo, depois foi a própria Gradiente, né? A própria Gradiente. A própria Gradiente que trouxe, e aí dizem que também, quando ela viu o sucesso ali do Phantom System, meio que esfriou a coisa do MSX, meio que foi deixado de lado ali. A Gradiente, se eu não me engano, ela tinha um console, que eu queria falar, eu acho que ela tinha um protótipo de console parecido com o Atari 5200, se eu não me engano. Me parece que a ideia, Lira, era lançar o 5200. Pois é. Era só lançar o 5200, quer dizer, foi um fracasso. Não sei se faria, eu acho que ela nem chegou a lançar, porque aí ela viu que tinha algo muito superior ao 5200, então ela aproveitou aquela carcaça que seria para o clone do 5200, ou do, não sei se do 5200 ou do 7800, eu acho que era o clone do 7800, Lira. Que era aquele compridinho. Que era igual o Phantom mesmo. É isso mesmo. É isso aí, tem razão. E aí eles aproveitam para lançar o Phantom System. E aí deixou meio que a galera órfã, né? Porque naquela época você ainda tinha aquelas arquiteturas fechadas de computadores pessoais, né? Que eram todos esses aí que você citou, né? Desses todos, o único que ficou até hoje é a Apple, né? De certa maneira. Mas depois com outras máquinas, que é o Macintosh e por aí vai. Não, a Apple sempre, né? A Apple entrou no mercado brasileiro muito aos pouquinhos, né? Ela já tinha bastante tempo desde do Apple II, mas ela foi muito pouco, né? Muito caro os produtos, né? Um Mac no Brasil era caríssimo. Acho que depois é que começou a baratear um pouco. Eram máquinas assim, enquanto um PC custava, sei lá, 3 mil a 5 mil, mais incrementado, a Apple já era uns 15 mil. Tinha aquela coisa de G3, G4, nunca entendi muito bem isso. Mas eram máquinas caríssimas. Uma vez eu trabalhei com um produtor de estúdio na Lagoa, que ele tinha um G3, assim, uma máquina eficiente, boa pra caramba. Pra estúdio era maravilhosa. Mas nesse lance da Gradiente que você falou, né, então eles tinham esse modelo mesmo de 7800, é verdade. Só que, como a gente uma vez conversou, o Brasil, como era um mercado defasado, né, em relação lá fora, se você fosse dar o próximo passo para lançar um console, você faria isso alguns anos depois, nunca no momento em que ele era lançado. Era sempre assim, né? Então, os caras criaram o Atari em 82, quando o Atari 5200 em 82, quando o Atari 1, né, o 2600, foi lançado em 77. Aqui no Brasil, nós começamos a usar o Atari 1 em 82. Os caras já estavam fazendo 5200, então você vê. Então, para uma empresa pegar o próximo Atari, né, já de repente não valia mais a pena, né, dependendo da evolução do videogame. E certamente esses 5200 e 7800 não deram certo, né? Eles não foram projetos assim, não foram bem aproveitados, porque o 7800 já competia com o Nintendo na época que ele foi lançado, se eu não me engano. E foi um desastre, né? Comparado aos jogos do Nintendo e Master, foi... Né, passaram não tinha, não tinha como, né? Eu acho que foi um período também, Lira, que você pegar ali, é um período que a gente teve muito lançamento, a coisa evoluiu demais. Rápido, né? Não, demais. Então, nesse intervalo de 10 anos, cara, você começa com o Atari 2600, mas em 88 você já tem o Mega Drive. Eu acho que 88 também é o PC Engine lá no Japão com drive de CD, não sei com o Mega CD que ano chegou, mas nesse intervalo aí de 10 anos, cara, a coisa foi de um extremo a outro, né? Ele foi lançado em 87, mas eu não sei se ele já tinha CD. Não lembro disso. O PC Engine já tinha CD. Mas não lembro também. Logo ele teve. E foi... Sim. Era aquela coisa, né? Produto japonês, tudo que era do Japão, sim, super avançado. Então você tinha animação junto com jogos. Era uma coisa incrível. Né? O TurboGrafx, que foi a versão americana, não tinha esse potencial do PC Engine, eu acho. Acho que ainda era cartucho. Então os jogos eram mais... não tinham a tal da animação. Sim. Mas enfim, a Gradiente, então, ela chegou num ponto, né, em que o Brasil já estava partindo para o MSX2. Aí, quando a Gradiente foi dar o próximo passo para lançar o MSX2, ela parou e pensou, não vai dar certo. Porque já estamos bem atrás lá do mercado lá de fora, né, do estrangeiro. E se lançarmos o MSX2 agora, ele vai acabar ali na frente. Foi aí que eles aproveitaram o console para fazer o Phantom System. Abandonaram a ideia e lançaram o Phantom System. Sim. Aí no Brasil, nossa única opção foi realmente fazer uma transformação do computador MSX em MSX2. Tinha uma empresa que fazia isso.
ela parece que comprava um upgrade. Um upgrade. Então ela comprava, parece que a placa e colocava no seu computador. E transformava em MSX2. Era a única forma, né? Não tinha uma empresa produzindo isso aqui no Brasil. Acabou que nunca aconteceu. Eu tô vendo aqui, ô Lira, busquei aqui enquanto você tava falando aí, o MSX chegou aqui no Brasil oficialmente em 1985, o Hotbit, né, HB8000, foi o primeiro modelo lançado por aqui. E o MSX, apesar dele ter uma vida curta aqui no Brasil, que como você falou, ele ficou meio que espremido, né? Ele teve uma oportunidade ali, porque ele era muito superior ao Atari e aos clones do Atari, que era o que tinha por aqui naquela época. Então ainda não tinha Nintendinho, ainda não tinha Master, não tinha nada. Mas em compensação também, ele foi duplamente espremido até o final dos anos 90, porque você tem a chegada de computadores de computadores não, mas de videogames japoneses. Sim. Então a própria Gradiente traz o Phantom, clone do Nintendinho. Aí na sequência a Tectoy traz oficialmente o Master System, depois traz o Mega Drive, e aí tem aquela enxurrada de clones. Acho que você gravou comigo um episódio sobre os clones do Nintendinho aqui no Brasil. Acho também, que foi. Né? Lá, um daqueles primeiros, as capinhas estão aparecendo aí na tela, para quem está assistindo a versão em vídeo. E na sequência, você tem a explosão do mercado de PCs, né? Que é uma arquitetura aberta, e que aí você começa a ter fabricantes do mundo inteiro produzindo componentes para arquitetura PC. Então, que já era... Barateia, né? O custo, você tem um computador, né? Então, tanto é que a explosão dos computadores no Brasil é nos anos 90 em diante, não? 93 para frente, eu acho que foi realmente o boom aí, né? Com o Windows 3.11. Sim. Aqui realmente... Mas assim, veja, o MSX já tinha essa ideia de arquitetura aberta e de N empresas produzindo para a plataforma. Eles queriam fazer, na verdade, uma espécie de standard unit, né? Um padrão de computador que fosse aceito no mundo inteiro, e MSX liderando isso, porque haviam vários computadores. Não era a nossa visão do Brasil, mas lá fora era. Sim. Então haviam vários computadores nos Estados Unidos, na Europa, etc., Japão. Sim. Então o MSX veio para meio que dar uma unificada nisso, né? Trazendo as empresas para gerar ali periféricos, uma série de produtos para um padrão muito mais aceito que seria MSX. Então a ideia era realmente incorporar. Na questão dos jogos, de softwares, deu totalmente certo, porque foram muitas empresas. Então nesse livro que eu estou escrevendo, de jogos, cara, eu tenho um livrinho separado catalogando só as publicadoras com jogos. Porra, eu tô aqui com ele aberto. Deixa Legal. eu ver quantos tem. Cara, 418 publicadoras. Só para você ter uma ideia. Lira, só a título de comparação, dossiê de gamer, que a gente até mostrou aqui, tô com ele aqui na mão, ele catalogou aqui só 496 jogos. Tadinho. Você tá em 500 publicadoras, né? Não, 400 publicadoras, assim. A minha lista atual de jogos, né, eu tava lendo uma coisa há pouco tempo, alguém falando assim, estima-se que jogos de MSX vão para cima de 2.000 para cima. Eu tô chegando a 3.000 na minha lista, só para você ter uma ideia. Tá? Porque tem muita coisa que foi publicada em revista e que as pessoas não pegam para tirar para programar. Agora, tem sites de caras que são dedicados a pegar o jogo da época e programar para mostrar e rodar. E fazer um comentário sobre aquilo. Cara, eu corri atrás de site japonês que fala isso, botei na tradução, eu falei, fantástico, porque isso adicionou no meu projeto. Agora, você imagina, eu abrindo aquelas revistas japonesas da época, Lojin, Popcom, e ficar tentando descobrir onde é que tá o título do jogo, né, cara? Porque nem isso eu conseguiria fazer. Vai fazer o curso japonês, hein, Lira? Não dá, né, cara? Você vai até certo ponto, não dá pra fazer isso. Aí eu falei, poxa, isso é de um grande adianto, porque aí eu posso pegar do site do cara e, claro, né, fazer o meu próprio resumo ali, mas incluir na minha lista. Cara, deu um boost, assim, não é... Claro que comparado ao número de jogos que eu já tinha, não é muito, mas consideravelmente, sabe? Tá chegando a 3.000 e vai passar. Acho que vai passar. É incrível, legal, cara. Muita raça de jogo. Eu vou te falar uma coisa. A publicação japonesa é interessante pelo seguinte. No Brasil e na Europa, no geral, os programadores fazem jogos em BASIC, que é uma linguagem de programação da Microsoft, que ela é mais simplória, para você poder programar e gerar um joguinho. Ainda assim, alguns jogos em BASIC são muito bem feitos. Só que o japonês, cara, é um cara tão casca grossa que muitos jogos são feitos na linguagem de máquina, que é a linguagem usada por empresas, companhias
que lançam jogos, né? Aqueles jogos mais sofisticados. E alguns até colocam Basic com linguagem de máquina. Os caras são feraços. Então você vê jogos ali que poderiam muito bem ter sido lançados, sabe? Normalmente, assim, num disquete ou num cartucho. Qualidade excepcional. Os caras eram muito bons mesmo. E tem os mais simples também, né? Sempre. Sim. Ô Lira, o MSX teve muita produção. Até hoje tem uma comunidade de fãs aí que é extremamente engajada. Na tua visão, por que o MSX criou essa... conquistou tantos corações, né? E até muita gente que hoje trabalha com TI, como você, o próprio Sander, uma galera que começou lá, o primeiro contato foi com as primeiras experiências de desenvolvimento de software foram no MSX, né? Isso. Por que o MSX criou essa conexão emocional aí, essa comunidade tão forte que perdura até hoje, Lira? Então, exatamente porque abriu, cara, porque assim, é o que eu falo, a paixão de moleque por computador estava em vários corações e mentes, né? Eu lembro dessa época aí. E o pessoal falava muito de computador, todo mundo queria ver computador, era um evento realmente. Então, eu lembro que na época do meu colégio, a partir da sexta para sétima série, um laboratóriozinho de computador para ensinar programação. Isso começou a vir no Brasil nessa época, eu vou falar o quê? 89, 90? 89 por aí. Começou a vir, e não era ainda o IBM PC, eram máquinas como TK, CPM, o próprio MSX, né? Eram máquinas que havia aqui no Brasil, esses laboratórios compravam e ensinavam algum tipo de programação. O foco era na programação, tá? Então, quando eu vi isso acontecendo nos colégios, eu vi que isso se espalharia muito. Porque, grande novidade, né? Você nunca teve uma aula, a gente nunca teve uma aula de programação. E daí para os jogos, né? Você tem aquela coisa, consegui um disquete tal, consegui comprar um jogo tal. Isso veio de uma forma, assim, crescente nas lojas. Em qualquer loja você comprava isso, na Breno Rossi, na Mesbla, lojas Sears, Swan, sei lá, tinha umas lojas dessas, que não eram nem lojas especializadas em computador, mas vendiam nas prateleiras, nos balcões, né? Então, você tinha acesso. E do acesso você tinha os fornecedores. Cara, era que nem pôster de droga em cidade grande, sabe? Os caras com uma listinha lá, olha, eu tenho jogos tais, eu consegui com um fornecedor lá de fora. Cara, isso rápido. É que nem camelô de guarda-chuva, né, cara? O cara já aparece ali com a parada. Era muito rápido. Então o cara vendia pra você. E isso se espalhava, cara. Entendeu? Então essa comunidade foi crescendo. Um fala pro outro. Cara, então assim, a novidade no Brasil foi essa. Essa possibilidade de você poder comprar máquina. E como eu falei, o MSX tinha um precinho acessível para a classe média. Não veio de cara, mas foi aos poucos crescendo. Então, assim, quando eu falei para você MSX em 86, foi quando eu ouvi falar de MSX, na terceira série. E parece que em 87, um tio do meu tio, né, um colega, amigo do meu pai, assim, considerado tio, ele comprou um MSX quando eu nem estava estabelecido assim entre a garotada, né, ainda. E foi gradual, mas chegou numa certa época ali, de 87 para 88, cara, que eu lembro, foi um boom. Então, realmente, é assim que eu vejo, né? Eu só posso ver de uma forma mais assim, de usuário. Eu não entendo muito essa parte do mercado. Sim. Mas como eu vivi essa época, assim, todo mundo já estava integrado, todo mundo já estava entendendo. Do colégio, à rua, ao seu prédio, todo mundo tinha uma máquinazinha ali de MSX. Época boa, né, Lira? Época boa para se jogar, para pegar os joguinhos aí em disquete. Eu lembro desse primeiro contato com o Alexander. Então, na época, ele vinha passar as férias na casa da avó dele, ele trazia o MSX dele, eu ia jogar MSX na casa da avó dele, e ele vinha para minha casa jogar Mega Drive comigo. Então, eu lembro assim... Era as nossas tardes, né? Então, quando meu pai me deu MSX, eu morava num prédio, no Bonneville, lá em Caraí. Depois eu fui morar com minha avó, em 89, parece. Lá na minha avó, eu descobri que tinham mais caros que o MSX. Pessoal, eu já tenho MSX também. Aí eu descobri uns 4 ou 5 colegas assim, que tinham essa máquina. E tinha uns outros que eu não conhecia direito que também tinham MSX. Então, ali que eu vi a coisa realmente desenvolver. Nesse meu prédio, eu ainda estava meio sozinho, mas o pessoal ia lá para casa jogar. Caramba, computador, aquela coisa. Mas no prédio da minha avó que eu vi isso
começar a desenvolver, ali por 88, 89, sabe? Aí que eu vi que a galera tava realmente metida naquilo. Aí foi um abraço. Ô Lira, aqui no Brasil a gente teve também, claro que em menor porte, uma cena de desenvolvimento de jogos também, nessa época, né? Inclusive eu fiz um episódio com o Marcos Garré, vou botar aí na capa também, a capa na tela, porque ele lançou junto com outro menino, esqueci o nome do menino aqui, daqui a pouco eu vou lembrar, um jornalista, lançaram um documentário falando do desenvolvimento de jogos no Brasil, né, pegando desde aquele início, da época que os jogos eram publicados em revista. E Sim. Acho que o MSX foi uma das primeiras plataformas também onde essa cena do desenvolvimento de jogos aqui no Brasil se manifestou, né, e começou a se expandir. Eu lembro, Lira, que eu tinha com o nosso amigo Sander um projeto de fazer um jogo no MSX. E ele falava que... Cara, eu lembro da cena, assim, a gente sentado na varanda da casa da avó dele, e o MSX ficava ligado assim num canto, e a gente com um caderno na mão, e eu falando, Sander, o jogo a gente vai fazer som, aí ele ia botando as coisas que ele tinha que comprar. Aí ele botava na lista dele, não, tinha que ter uma Sound Blaster, tinha que ter um Video Blaster, aquelas placas gráficas que tinha naquela época. Nossa, a gente só era criança, cara. A gente não tinha dinheiro para comprar nada daquilo, né? Mas tinha que ter planejando, né? Tinha que ter recurso, né? Ou então você utilizar uma sonoridade bem básica mesmo de computador, sonido de computador que você produz no próprio programa. Só que ia ficar um jogo básico, porque a gente sonha, né? Mas a realidade, quando é lançada para projeto, ela é diferente. Essa coisa de produzir música, né? O MSX tinha até um teclado próprio para você poder conectar, fazer alguns efeitos, até jogos de MSX usavam o teclado. E agora tem a coisa, né? Você vai criar o jogo, né? Você vai fazer uma programação ali onde o boneco interage com alguma coisa, uma navezinha. Então tem que saber programar, exatamente. Se ele sabia, ia ser maravilhoso. Você pode fazer um jogo bem básico no computador. Ou imitar aqueles jogos mais arcaicos, né? Tipo Arkanoid, sei lá, a cobrinha, o jogo da cobrinha, aquelas coisas que eram até projetos de revista, né? Muitas revistas tinham esses jogos, jogo da memória. É o mais básico para você ir começando ali a interagir. Porque coisas mais complexas, como um boneco, como ponto de ataque, ali, aquelas coisas, um pouco mais difícil, né? Mas com a linguagem Basic, isso era bem acessível. Quem estudava Basic estudava orientado a jogo, porque tinha livros orientados à programação em jogo, na época, aí fazia uma coisa mais sofisticada. A questão você tinha uma interface de comunicação. Uma vez que você fizesse um jogo e gravasse em disquete, você tinha como distribuir, ou para amigos, ou para uma publicadora, para uma revista. Olha, tá aqui o meu jogo. Rodou, deu certo, ficou bacana? Vamos publicar. Aí você tinha o seu nome. Então isso dava margem a você sonhar, né? O que os outros computadores, seja lá quem era aqui no Brasil, não permitia você fazer isso. Era tudo muito fechado. Sim. Muito mal comparando, mas hoje a galera quer desenvolver um game aí, publicar, sei lá, na Steam ou numa plataforma dessa mobile, né? Naquela época o negócio era bem mais raiz, né, ali. Era muito raiz, porque você estava no código, né? No talo ali do código. Hoje em dia você tem uma plataforma totalmente voltada para o objeto e você programa, né, junto com os objetos que você monta na tela, e é completamente diferente. A assessoria hoje é estupidamente melhor e muito, muito bacana, né? Você pode juntar uma equipe lá e fazer um Double Dragon novo hoje em dia. Pô, maravilhoso, com aquele open board, né? Que você... a gente tá falando disso esses dias, né? O cara já não começa do zero. Naquela época, literalmente se começava do zero, né, Lira? Sim, cara. Eu tava pensando aqui outro dia, porque antigamente a gente pegava a máquina e já saía programando. Um basiczinho e tal, mas, cara, as pessoas não... hoje tem um sistema operacional que, se acabar a luz, você tem o seu sistema lá, seu arquivo gravado lá, tá tudo certinho. Antigamente não, você programava ali, sei lá, 10 mil linhas, né? Não vou exagerar tanto, mas se acabasse a luz, cara, já era. Se você não tivesse salvado o seu programa em disquete, já era. Você não tinha mais como recuperar aquilo. Ficava por conta de risco. Ô, Lira, não precisa nem ser 10 mil linhas, basta ser 200 linhas, pô.
Tem um pico de luz ali, não tinha drive de disquete, pronto. Eu tô colocando um cenário para você nunca mais pensar em programa na vida, sabe? Porque depois disso, você não quer saber mais nada, você vai chutar cachorro morto. Cara, imagina. Então, qualquer coisa que esbarrasse, né, no computador podia dar um erro ali, apresentar um erro numa linha, você não tinha que reiniciar a máquina. Então, antigamente era isso. Qualquer sistema operacional, qualquer programa que você desenvolvesse, salvava, ou em unidade de cassete, ou unidade de disquete, como preferisse, e salvava, e depois rodava dali. Era muito arcaico, mas era como se fazia. Legal. E dessa cena de desenvolvimento aí de jogos aqui no Brasil, Lira, tu tá conseguindo chegar nesses títulos também para incluir aí no teu livro? Tem muita informação disponível? Não tem? Ficou tudo muito obscuro? Como é que você vê aí? Como é que está sendo o seu acesso a essas, essas informações? Assim, maior parte o acesso é muito bom, porque como tem comunidades de jogos espalhadas, ainda MSX ainda é uma comunidade viva, né, no sentido de continuamente publicam jogos, né? Até revistas ainda são, o Clube MSX está aí para provar isso, eu acho que ainda é publicado. Então essa comunidade ainda é muito forte, muito viva, e claro, muitos sites ainda publicam jogos antigos com muitas informações. Então eu tenho o meu playground para buscar essas informações, né, para o livro. Eu não fico acessando cada jogo para colocar no livro, né, eu não jogo cada jogo porque é impossível fazer isso. Muitos eu já conheço, né, muitos eu tenho que ver na descrição. E sim, grande parte eu consigo informação. Agora, tem muitos jogos muito obscuros, né, que não se sabe nem qual foi o desenvolvedor, nem todo mundo coloca o nome na tela, nem a publicadora, alguns jogos são independentes mesmo. Não dá para você extremar muito esse projeto, porque você vai falhar alguma coisa, não tem jeito. Vai ter uma revista que você não acessou, né, tem coisa até em árabe que, vale-me Deus, né, deixa para lá. Então, mas assim, tem uma grande quantidade já publicada, tem listas de jogos completos por publicadora, te ajudam muito também. Então, assim, eu posso dizer, cara, que no final das contas eu vou produzir um grande projeto que ainda assim é bem razoável, tá? A intenção é lançar uma grande lista de jogos, o máximo que eu puder, mas ainda assim eu tenho que fazer uma filtragem, porque tem jogos, por exemplo, educacionais que não vão entrar no meu livro. Não tem como fazer isso. Jogos educacionais são jogos de matemática básica, de montar, de ligar, para criança, né? Não é o mesmo naipe de jogos para adulto, não tem comparação. Tá? Ainda aqueles jogos que são considerados jogos, mas não são apenas jogos de estímulo. Aparece uma letra na tela, você tem que clicar num botão, isso não é jogo exatamente, né? Não tem objetivo. Então tem muitas vertentes ali que não vão para o livro. E eu até fiz uma parte no livro inicial dizendo o que é que vai para o livro como jogo e o que não vai. Tá? E tem várias coisas ali que não vão mesmo, tá? Por N motivos. É algum tipo de projeto educacional que saiu numa revista. Né? Não vou colocar isso, porque são jogos da memória, produzidos por um aluno, não tem cabimento. Né? Apesar do que esses jogos já se repetem, porque tem muitos publicadores que fizeram versões de gamão, versão de dama, de xadrez, já se repetem no livro, tá? Apenas muda a publicadora. Então, desculpa, tem muita coisa que vê ainda, né? Digamos assim, é um projeto que se estende. Diria que 60% está concluído, mas tem muita coisa para escrever e tem muito texto ainda para colocar ali. Tem muito jogo que você não tem nem como rodar às vezes e não tem nenhuma descrição direta dele. É complicado. É um projeto bem desafiador. E é legal você ver que mesmo naquela época você já tinha muita gente experimentando, né, coisas diferentes, né? Então se eu tenho um game ali, que é mais uma coisa de estímulo visual, coisa diferente, né, que foge do que era, porque você não tinha indústria como você tem hoje, mas você já tinha uma certa referência do que é o videogame, do que era um Atari, do que era um jogo. Sim. Né? Então é legal que você já tinha essas experiências de outras naturezas ali, mais para a área educacional e por aí vai. Porque muitas listagens de jogos colocam esses jogos dentro. Então, por exemplo, falando de uma empresa árabe, kuwaitiano árabe, chamada Aula Lamiar, ela era uma empresa que fabricava muito jogo educacional. Como eu não entendo essa linguagem, eu vou pegar aquele jogo e como ele tem gráficos bacanas e incluir na minha lista.
e depois eu vou pegar a inscrição. Só que quando eu fui ver, essa aula Lamiar, ela é basicamente feita para jogos educativos, quase todos. Depois que você entende, né, um pouco da dinâmica da empresa, você vê isso. Aí eu falei, poxa, não dá para aproveitar nenhum jogo praticamente. Aí tinha 1 ou 2 ali que dava, porque eles têm uma temática mais adulta, mesmo sendo educativo, funcionam como jogo. Eu explico isso também no livro. Aí eu falei, bom, dá para aproveitar. Então, cara, é tanta vertente, né, que você fica um pouco perdido. Mas você tem que entender, inclusive, da empresa que está lançando aquilo às vezes. Sim. Entendeu? Então é isso. Mas alguns pouquíssimos jogos educativos entraram. Não dá para colocar aquilo. É muita coisa e é muita coisa descartável. Entendi. Ô Lira, para a gente já caminhar para o encerramento do programa, você acha que a gente consegue traçar um paralelo entre o que foi esse movimento do MSX no Brasil e em outros países, nos anos 80 ali até meados dos anos 90, ou talvez até hoje em algumas coisas, né? E toda essa galera que eu entendo assim, que é uma galera da nossa geração, ou de uma geração próxima à nossa, que cresceu nesse universo e agora está tendo a oportunidade de botar a mão na massa e desenvolver seus próprios jogos. Você acha que o MSX, de certa forma, ele pode ter sido embrionário aí para o desenvolvimento dessa cena indie? Ou servir como referência, minimamente, sim, né? Eu não sei se é embrionário, porque... Assim, vamos lá. Porque esses jogos de 2D, né, esses joguinhos mais simples, eles se estenderam pelo Nintendo e o Master System. Eu não sei, se eu pudesse ter um mundo paralelo, se não houvesse esses consoles, eu não sei se o MSX ele seria... se ele fosse uma peça única, né, ele seria o engajador disso, né, dessa cena indie, como você tem hoje. Porque tivemos vários outros jogos clássicos em N instâncias de videogames, né, Mario, Ninja Gaiden, essa coisa toda, que levou a outros jogos. Eu acho que ele faz parte, sim, disso, tá? Ele não mas ele não seria o principal. Porque eu acho que a terceira geração engoliu muito a parte do MSX nessa coisa de Nintendo e Master, de verdade, né? O MSX ele acabou ficando realmente um pouco para trás, e no Japão é que isso continua sendo bem, bem visível. Porque lá foi onde o MSX 2 Plus e o Turbo R, que foram as últimas unidades, as últimas versões, foram lançados. E nenhum país mais da Europa lançava mais MSX. Então, digamos que parou em 88, lá na Europa e por aí. Nem no Brasil lançava-se mais, né? Então, foi uma fase que foi definhando a partir do momento em que o MSX foi avançando de versão. Tanto que o 3 nem foi lançado. Então, realmente, esse mercado de console engoliu. Da época do 1 e do 2, sim, continuou fazendo jogos indie, continuou desenvolvendo bastante até hoje. Até esse ano foi lançado 1 ou 2 jogos, se não me engano. E de forma bem interessante. Agora, assim, no Steam, por exemplo, que você usa como referência, eu não vejo ali coisas de MSX, sabe? Nem de jogo da época, assim. Teve jogos que ficaram marcados no MSX? Teve. Uhum. Mas eu acho que é mais a coisa do Metroidvania ali, do Nintendo, né, mais focado nisso ali. Muito provavelmente que você vai encontrar, como eu tenho aqui, coletâneas da Konami ou de outras desenvolvedoras que na época trabalharam forte com o MSX. Konami, por exemplo. A Konami, ela começou forte no MSX. Exatamente. Muito, né? A Konami, Hudson Soft também, empresas maravilhosas. E a Konami se desenvolveu muito mais no Nintendo. Entendeu? Mas hoje em dia, por exemplo, você não tem mais referência do jogo do Pinguim, que era o jogo da Konami, lá o Antarctic Adventure, entre outros. Sabe? Ficou mais na parte ali do Castlevania, de Contra, que já é o console do Nintendo, entendeu? Apesar de que Contra teve o MSX2, mas ficou mais focado mesmo nos consoles de videogame. Então perde muito, né, alguns jogos clássicos da época. O próprio Metal Gear, né? Metal Gear, o primeiro foi acho que o MSX, né? Depois Metal Gear e MSX2. Esse é um dos destaques, tem sem dúvida. Entendeu? E Ikari Warriors também, mas ficou mais para o MSX2. Mesmo assim, a equivalência fraca, né, comparado ao que veio para os consoles. É um ou outro jogo que se destaca. Tinha um que o Alexander jogava, eu jogava na casa dele, que era o Midnight Resistance, e tinha um de nave, que eu não lembro agora se era Darius, depois eu vou perguntar pro Sander. Darius? Eu acho que era Darius, ou um desses clássicos aí de navinha, Darius ou Gradius. Gradius, deve ser Gradius.
Pode ser. Que era Nemesis no MSX. Nemesis, cara. Isso. Nemesis. Agora você falou o nome, é isso aí. Nemesis. Eu joguei lá com o Alexander, cara. Então, lá na infância, lá em Realengo, Lira, mas eu estava jogando Nemesis, um clássico aí, cara, que deu origem, influenciou toda uma geração, né, cara? Isso foi um sonho, né? Assim, eu era apaixonado por esse jogo. Eu vi na casa desse meu tio, né, que eu falei pra você que tinha MSX. Cara, eu não conseguia parar de jogar Nemesis. E quando eu soube que tinha o 2 e o 3 depois, então eu subi pelas paredes. É uma coisa incrível que se estendeu pelo Nintendo também, como Gradius, e ali ele ficou fixado. É uma pena que, apesar de algumas versões, eles pararam depois de um tempo de publicar Gradius, né? Pararam mesmo. Iam fazer o 6, parece, mas talvez não tivesse mais mercado, talvez fosse um problema ali, como a F-Zero apresentou também, que não conseguiram mais fazer evolução. Mas o Nemesis Gradius foi assim uma febre, foi uma coisa por um tempo assim incrível. Virou realmente uma categoria de nicho também, né, o Lira. É igual a gente vê hoje, a gente estava falando esses dias aí sobre jogos de beat'em up, né, jogos open board. Você não tem um mercado para isso hoje como já teve. Você tem algumas empresas que fazem esses lançamentos muito focados num público mais retrô, né? Mas não são segmentos de jogos assim que as empresas vão apostar muito dinheiro e fazer mais uma coisa comemorativa, talvez, né? Pode ser, né? Eu não sei como é que funciona assim a visão das empresas hoje em dia, porque tem tanta galera desenvolvendo isso e fazendo de forma aberta, né, esse Open. Sim. E gratuito, que quem que vai comprar exatamente, né? Teste, uma Rare da vida, invista nisso e faça um projeto bem bacana, né? E a pessoa se identifique até com a marca. Sim. Não sei se isso é possível hoje em dia, eu nunca parei para pesquisar isso. Mas no Steam, por exemplo, você encontra as collections, né? Da Konami, por exemplo. Você pega lá Castlevania, você compra um collection, vem quase tudo. Eu acho isso fascinante, eu acho que isso até instiga, né? Estimula, de repente, E o Castlevania é defeito, né? Se você parar para pensar, Castlevania, apesar da evolução dele, a 3D, essa coisa toda, até para a parte lá do Lords of Shadow, hoje se faz Castlevania de forma indie também. Você tem versão 2D para Lords of Shadow, eles fazem as outfits, né, as versões que são mais... não são as principais, então fazem essas paralelas assim, que fazem um joguinho meio indie, de vários tipos, muito interessante. E muito provavelmente deve ter uma cena de desenvolvimento aí, de alternativa para jogos de navinha também, o Lira. Que eu não é muito minha praia, que eu nunca fui bom nesse tipo de jogo, mas... Então eu procurei jogos de luta, mas já procurei, comunidade, por exemplo, faz jogos modificados de Sonic, ou jogos inéditos de Sonic, é imenso. Fizeram para Sonic? Fizeram para Sonic? Muita coisa. Eu tenho vários instalados aqui para jogar com o Arthur. Nossa, muita coisa. Mas que são de open board? Não sei se são necessariamente de open board, mas você tem tanto ROM hacks, né, os jogos originais modificados, como você tem jogos feitos do zero, cara, jogos inéditos, assim, que a comunidade faz. Então é um negócio absurdo, assim, que você procurar aí, você vai ver que é um como é que eles chamam, né? É um novo universo que você vai descobrir ali para quem é fã de jogo de Sonic, por exemplo, e da mesma forma o Open Board, para quem descobre assim, se o camarada é fã de jogos de beat'em up, ele fica maravilhado com aquilo ali, deve ter algo porque similar também. Eu acho que o Sonic tem tanto jogo lançado, né? Acho que ninguém precisa, não sei, eu tô falando assim, ninguém precisa de mais Sonic, você compra um pacote lá, você mesmo comprou uma vez um game lá que vem com mas a gente ficou um tempo aí sem bons jogos, né? Porque o Sonic migrou pro 3D e a gente ficou, os fãs aí ficaram, que depois eles reacertaram a coisa, lançaram aquele Sonic Mania, né? E aí a coisa voltou pros trilhos, mas a SEGA continuou lançando Sonic depois da queda dela, aquela coisa continua lançando, mas sim, teve muita coisa meia boca, né, nesse intervalo aí entre os jogos clássicos e a coisa voltar a ter relevância, teve muita coisa meia boca, mas a comunidade tem muita coisa sendo desenvolvida, olha, imagino. É muito jogo, o Lira. Cara, é muita coisa, a gente se perde nisso, é muita coisa. E tem muita coisa boa, cara. Isso é que é impressionante, muita coisa boa, não é só experimentação, né? A Steam, cada hora que você abre aquela plataforma ali, você tem uma propaganda de jogo novo, e o que vem ainda, é incrível o negócio. Fico meio perdido. Então, hoje em dia, eu jogo um ou outro, assim, para poder acompanhar mais ou menos. Tô buscando mais novidades, né? Não dá para jogar tudo. Se já não dava para jogar tudo naquela época do MSX,
Que dirá agora, né, Lira? Ainda estão descobrindo jogos antigos, né? De MSX, eu falo, caramba, nunca joguei esse jogo. Agora, cada coisa assim, cara, MSX tinha cada coisa assim tão excêntrica que você não acredita, sabe? Você, cara, como é que alguém criou? O cara tava fumado para fazer um jogo desse. Não são os joguinhos que você tem hoje em dia. Os caras criavam, assim, né? Tinha pouco recurso, mas saía cada coisa, assim, espetacular. Sim. Extravagância, né? Uma extravagância. Sim. Ô, Lira, antes de eu terminar aqui, deixa eu só ver esse episódio aqui que eu falei com o Marcos Garré e com outro menino que é jornalista, só para eu lembrar o nome do menino aqui. Tem até ele no Instagram, mas, porra, agora me deu um branco aqui no nome do rapaz. Os Pioneiros dos Jogos de Computador no Brasil, episódio 31. Marcos Garré, resgatei aqui, Lira. O Marcos Garré e o Carlos Biguetti, que participaram aqui do programa comigo, falando desse documentário, justamente pegando os pioneiros dos jogos de computador aqui no Brasil. Vou te passar esse link aqui, legal, Lira. Legal. Estou deixando o link na descrição do nosso episódio de hoje, é claro, para quem quiser conferir também esse conteúdo. Meu amigo Ricardo Lira, quero te agradecer por mais essa participação aqui no Coin2Biz, que você não suma, porque você participe mais vezes. Você que é a enciclopédia, eu sempre te apresentei como a enciclopédia viva dos jogos eletrônicos, e agora você está, de fato, nessa atividade enciclopédica. Tem o MSX, pô. Tem coisa pra... Porra, cara, é muita coisa. É o que eu falei pra você, né, em off, cara, é tanta coisinha pra você verificar. Sim. Que você não faz esse projeto em um ano nem ferrando. Nem que você se dedique o ano inteiro a fazer. É muito detalhe. É muita coisa para separar, para identificar, jogos de nome repetido, mudados. Eu passaria uma outra parte explicando exatamente os detalhes, né? Não vou encher o saco de ninguém com isso. Então, assim, é um livro que agora se divide em 3 e se bobear em 4, uma série de 4 livros aí, porque cada livro meu agora tem 3, né? Cada livro já passou de 400 páginas, cara. É algo assim absurdo, né? Isso porque tem jogos ali que não tem texto ainda. Então, legal, é isso. Seguindo em frente. Ainda vai aumentar mais um pouquinho isso aí. Vai. Muito bem. Meu querido Ricardo Lira, quero te agradecer mais uma vez por essa participação aqui no Coin2Biz. Volte mais vezes, você é da casa. Assim Valeu. Que tiver esse livro aí para lançar, vamos fazer toda a ação aqui. Vamos falar novamente do livro, botar o link para a galera comprar. E vamos seguir com os nossos projetos. Meu abraço aí para você e um abraço para você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Coin2Biz, você já sabe, ele integra o feed do Talk2Biz. Está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade e também a versão em vídeo no YouTube. Então, se você não quer só ouvir a mim e ao nosso querido Ricardo Lira, você pode também nos assistir, né, em alta definição, 4K na sua TV da sala, né, Lira? Não conferir esse conteúdo. Não dá muito boa resolução a minha, não, para não... Não, a minha também não, tô brincando, não é 4K, não. Não é resolução. Mas sim, é uma resolução satisfatória. Aí se você quiser ter a honra de nos ver, né, ter essa graça de nos ver, estamos também no YouTube. É isso, meus amigos. Meu agradecimento mais uma vez ao meu querido Ricardo Lira. Eu que agradeço. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Valeu. Um abraço, pessoal. Tudo de bom aí. Valeu. Obrigado. Valeu.